Como parar de roncar dormindo de lado? Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante e muito importante, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. E quanto mais alto e mais frequente esse ronco, maior a dificuldade respiratória. O que acontece? Quando você dorme à noite, você deita, a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, que abre e fecha a boca, é o único osso móvel da face. E ela é presa por músculos e ligamentos. Quando você deita, há um relaxamento natural da musculatura que a mandíbula acaba caindo e obliterando essa passagem, dificultando a passagem do ar. Então, tanto o ar que entra pelo nariz quanto o que entra pela boca passa com dificuldade nessa região, gerando barulho dos roncos, que pode evoluir até para uma parada respiratória total, que é a apneia do sono. Então, se eu dormir de barriga para cima, a força da gravidade vai fazer com que a mandíbula caia mais, e aí é uma dificuldade maior de respiração. Se eu dormir de lado, ajuda bastante, porque a força da gravidade puxa menos a mandíbula para trás. Mas só isso é suficiente? Nem sempre só isso é suficiente. Dormir de lado, com travesseiro alto, ajuda bastante. Inclusive, existem alguns travesseiros especiais que podem te ajudar no controle. Mas isso nem sempre é suficiente. Existem 3 atitudes muito importantes que você deve fazer. Primeiro, mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos que vão ajudar a qualidade do seu sono, como evitar alimentos pesados e gordurosos antes de dormir. Isso realmente dificulta a qualidade do sono e faz com que você ronque mais, e gerando até, em alguns casos, refluxo, o que é muito desagradável à noite você ter um refluxo e podendo ser até perigoso. Casos muito severos de apneia do sono gera até afogamento por conta do refluxo, que o alimento volta, o líquido volta e você se engasga com isso, acaba inalando para o pulmão. Então, alimentos pesados e gordurosos devem ser evitados. Outro procedimento importante é evitar o uso de eletrônicos durante a noite, porque os eletrônicos, celular, tablets, computadores, eles liberam um feixe de luz azul, é imperceptível aos nossos olhos, que faz com que libere um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol anula o efeito da melatonina, que é o hormônio mediador da qualidade do seu sono, ou seja, do funcionamento do seu sono como um todo. Então, as pessoas costumam comprar melatonina na farmácia, tomar e continuar com o celular do lado da cama. Isso não dá certo. O cortisol anula o efeito da melatonina. Então, assim, evitar alimentos pesados e gordurosos, evitar os eletrônicos e evitar também o sedentarismo. Eu sempre falo, não é para você virar um atleta, mas uma atividade física leve e moderada, 2 ou 3 vezes por semana, ajuda bastante, porque recondiciona toda a porção respiratória, circulatória do corpo, e isso condiciona bem. Uma simples caminhada já ajuda bastante. Então, veja bem, só para recapitular, nós falamos de dormir de lado, que ajuda a reduzir o ronco, cuidados com os alimentos, evitar alimentos pesados e gordurosos, evitar o uso de eletrônicos e evitar o sedentarismo. Agora, se mesmo assim você continua com ronco muito alto e frequente, eu indico você fazer um tratamento especializado com aparelho intraoral. Aparelho intraoral é um aparelho que avança e segura sua mandíbula durante a noite para liberar a passagem do ar. Lembra que eu falei que os ligamentos e os músculos relaxam durante a noite e a mandíbula despenca? Isso com a idade tende a aumentar mais. Então você faz o aparelho intraoral para avançar a mandíbula e liberar a passagem do ar. Só o aparelho intraoral funciona? Não, não funciona. Tem que ter todo esse preparo da alimentação, do uso de eletrônicos, do sedentarismo. É um conjunto de procedimentos que vai melhorar a sua qualidade respiratória. Lembra que nós estamos falando de um distúrbio respiratório, que é algo vital e importante. Se você não respira bem à noite, você tem um baixo nível de oxigenação corporal e cerebral, aí você acorda irritado, cansado, com perda de concentração, entre outros sinais e sintomas, alterações na pressão arterial, pressão alta, pressão baixa, níveis de glicemia alterado, alguns picos de diabetes, enfim, tudo isso pode ser evitado com a respiração. Se a respiração é importante, fica 1 minuto sem respirar e me fala. Como é que você vai ficar? Fica 2 minutos sem respirar, porque a apneia do sono tem pacientes que chegam no consultório e eu vejo no exame, às vezes com 3 ou 4 minutos sem respirar durante a noite e durante o dia não consegue ficar nem 1 minuto. Então é realmente uma situação muito perigosa. O aparelho intraoral só ele funciona? Não, tem que ter os procedimentos e tem alguns outros procedimentos que nós fazemos como terapia. Laser terapia de baixa intensidade na região da orofaringe, para estimular a formação de colágeno nos músculos e nos ligamentos que sustentam a mandíbula. Exercícios fonoaudiológicos também são importantes para fortalecer essa região,
que com o passar dos anos a gente vai perdendo muito colágeno e vai enfraquecendo, principalmente da mulher quando entra na menopausa, acentua muito esse problema. Há uma perda de colágeno nos ligamentos e músculos do pescoço, favorecendo e aumentando o ronco. Eu sei que é um assunto um pouco extenso, eu procurei sintetizar o máximo possível, mas para você conhecer um pouco mais sobre o ronco, a apneia do sono, sobre as formas de tratamento, eu quero te convido a visitar meu site, drpaulocoelho.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, por favor, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e te vejo no site.